Seja muito bem-vindo ao canal do Pastor Ricardo Alexandre aqui no YouTube. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, quero pedir que você já se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí, viu? Se você não é inscrito ainda, faça isso agora, não perca tempo, se inscreva e vamos lá para o que nos interessa, né? Olha, como destruir uma igreja? Esse é o tema que nós iremos trabalhar diversos vídeos, vamos fazer uma série de vídeos com essa temática. E a grande pergunta que eu faço é a seguinte: é possível destruir a igreja edificada por Cristo? É possível aniquilar esta igreja que Cristo a edificou e que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra esta igreja? É possível destruí-la? Olha, essa pergunta tem uma dupla resposta. A primeira resposta é que a igreja, no nível universal, é composta por membros vivos e por membros que já partiram e estão com Cristo. Esta igreja, nesse aspecto universal, não, jamais será destruída, não será jamais aniquilada. No entanto, tem um outro aspecto da igreja, que é o aspecto local. É a igreja no aspecto físico, que está localizada em uma determinada região geográfica, e esta igreja, como uma instituição, como uma estrutura física, não só na questão do prédio, mas também com os seus membros, esta sim, ela pode ser destruída, no sentido de que por alguma razão ela deixe de agir naquela localidade, geograficamente falando. Como, por exemplo, a igreja local ela pode sofrer alguns reveses, como, por exemplo, de repente uma ação política, uma ação do governo que proíba a igreja cultuar, evangelizar de forma livre. Então ela, nesse sentido, ela pode ser arrancada daquele local e deixar de agir naquela localidade geográfica, ou uma catástrofe, uma pandemia, né? São ações que podem destruir localmente uma igreja ali numa região geográfica, ou até mesmo as ações danosas dos seus membros podem levar a igreja a fechar as portas, a deixar de existir naquela localidade. Então são várias ações que podem levar, sim, à destruição da igreja local, mas jamais no aspecto universal. Olha, e hoje eu quero trabalhar nesse primeiro vídeo a abertura dessa série, como destruir uma igreja. É claro que essa temática mais a nível de impacto para nos atrair, nos fazer pensar sobre ações que podem destruir a igreja. E as ações que eu vou trabalhar aqui são ações realizadas por seus membros. O subtema de hoje, o Ministério da Fofoca e seus efeitos. É isso mesmo, o Ministério da Fofoca e seus efeitos, né? Olha, a fofoca, ela tem se tornado, inclusive, uma questão cultural, não só na vida das pessoas no dia a dia, mas também até dentro da igreja, até mesmo na vida comum da eclesia, tem se tornado uma questão cultural. A fofoca tem se tornado aí parte da cultura das pessoas. E dentro da igreja, na vida comum da igreja, entre os membros, não é diferente, né? Olha, a fofoca é o ato ou o efeito de fofocar, do disse-me-disse, aquilo que se comenta com o intuito de causar intrigas. Uma definição rápida, podemos apresentar aqui a fofoca como o ato ou efeito de fofocar, né? A essência, né, dessa fofoca tem como causar dano. Então, o que é fofoca? É falar algo sobre uma pessoa que não está presente fisicamente, naquele momento em que o nome dela é o tema, é o assunto da hora, e que não tem ciência do que está acontecendo, nem mesmo pode se defender do que se está sendo falado, do conteúdo sobre ela exposto, e tem como objetivo fazer um julgamento moral, danoso a respeito da pessoa. Então, tal conteúdo, sendo verdadeiro ou não, tem como objetivo difamar ou diminuir
aquele que é alvo de fofoca. Então a fofoca é exatamente isso, né, em termos aqui mais simples. E isso tem se tornado uma cultura dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã, membros fofocando, falando mal uns dos outros. Isso é muito danoso, isso faz com que a igreja ela sofra muito com essa situação, ao ponto, inclusive, de até mesmo se tornar algo ruim na sociedade que ela está inserida. Pessoas, quem quer fazer parte de uma igreja onde seus membros estão falando mal uns dos outros, estão fofocando, estão tecendo comentários danosos com o objetivo de difamar ou diminuir essa pessoa? Então, isso é muito danoso. Eu vou trazer aqui alguns textos bíblicos. Olha, Provérbios 6, do 16 ao 19, nós vamos encontrar aqui 6 coisas que Deus aborrece, e a sétima, ele não só aborrece, a sétima ele abomina, que é aquele que semeia contendas entre irmãos. Olha, a palavra contenda é para designar conflitos, e esses conflitos fora do âmbito dos casos legais e dos tribunais. Nesse caso aqui, a contenda é exatamente o falatório, é exatamente os comentários, é exatamente o intuito de gerar conflito entre os membros da igreja através da fofoca, dos boatos, comentários que são feitos na ausência de alguém com o objetivo de difamar e de causar algum dano moral. Então, esse tipo de atitude é abominável, mas não só a atitude é abominável, a pessoa é abominável. O texto diz, e o que? Semeia contendas entre os irmãos. A palavra contenda, então, é exatamente para designar os conflitos fora do âmbito legal. Onde é que esses conflitos eles devem ser tratados de forma legal? Pessoalmente, conversando cara a cara, face a face, olho no olho com a pessoa, né, para se resolver essas questões. No âmbito legal da igreja, como uma assembleia para resolver conflitos, resolver problemas, no âmbito do aconselhamento, no âmbito da exortação, isso é a legalidade. Mas fora desse âmbito legal, tudo não passa de uma tentativa de destruir ou aniquilar a outra pessoa com o objetivo de difamar ou diminuir aquele que é alvo de fofoca. Deus abomina você, fofoqueiro. Deus abomina os seus atos. Você está tentando destruir a igreja, destruir a irmandade, criando conflitos, gerando guerras entre os irmãos por meio da fofoca. Mas ainda Provérbios 10, 18, nós encontramos o seguinte registro: o que retém o ódio e de lábios falsos, e o que difama é insensato. Difamar é divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém. Difamar é divulgar, é tornar público, na ausência dessa pessoa, fatos que ofendem a reputação de alguém. Inclusive, juridicamente, a difamação é crime. Difamar é tirar a boa fama. Sabia disso? Que difamar é tirar a boa fama ou crédito, é desacreditar publicamente, atribuindo a essa pessoa um fato especificamente negativo. Então, difamar é juridicamente crime. E a fofoca ela tem esse objetivo de difamar, de desacreditar alguém, de tirar a fama, o crédito dessa pessoa. Qual a pena para a fofoca, juridicamente falando? O difamador, o fofoqueiro, ele pode pegar detenção de 3 meses a 1 ano de prisão. E até mesmo pagar multa. Então a fofoca juridicamente, ela pode se constituir um crime dentro do conceito do difamar a alguém. O fofoqueiro é uma pessoa insensata, diz Provérbios 10 e 18. É uma pessoa louca. As ações dessa pessoa são loucuras. O fofoqueiro, ele tem como finalidade tirar a boa fama. Ele tem como objetivo, como propósito, desacreditar publicamente outra pessoa. Um fofoqueiro, um difamador, é um insensato. Nós temos aqui Provérbios 10 e 18 também condenando essas ações maléficas de fofoqueiros. Isso está dentro da igreja. Membros, crentes, congregando
e muitas vezes agindo dessa forma. Isso causa um mal muito grande no corpo da igreja, leva a igreja a um declínio moral. A comunhão, ela perde seu sentido, as pessoas não se sentem mais bem umas diante das outras, vivendo dessa maneira. Provérbios 11:9, o ímpio com a boca destrói o próximo. Olha, a palavra destruir sempre expressa destruição ou aniquilação. O fofoqueiro tem como finalidade destruir e aniquilar a imagem, a reputação de outra pessoa da qual ela está fofocando. Então é muito danoso o ministério da fofoca e os efeitos são catastróficos dentro da comunidade chamada igreja. Esse tipo de ações, de comportamentos são danosos, destrói, mina a comunhão, o amor, a afeição, o carinho, o apreço, a admiração, ela acaba. A fofoca, ela simplesmente destrói. O fofoqueiro, ele tem como objetivo destruir, aniquilar a reputação, a moralidade, a imagem de quem ele está fofocando. Provérbios 11:13, mexeriqueiro descobre o segredo. A palavra mexeriqueiro descreve alguém que fala demais e por isso não consegue guardar segredo. O mexeriqueiro tem muitos sinônimos e entre eles está o fofoqueiro. O mexeriqueiro não consegue guardar segredo. Essa é exatamente a essência do fofoqueiro. Ele senta para resolver um problema com alguém, uma discórdia, mas ao sair dali, ele já sai quando vê a primeira pessoa na frente dele, já vai compartilhando, dizendo para outras pessoas que conversou, que falou, que resolveu, que a outra pessoa lá disse não sei o que, falou não sei o que e tá, e por aí vai. Então, o mexeriqueiro dentro da igreja também é real. É o fofoqueiro que não consegue guardar segredos, né? Olha, lá em Mateus capítulo 18, Cristo vai nos ensinar que quando tivermos problemas uns com os outros, devemos procurá-lo pessoalmente para resolver. Esse é o primeiro passo. E resolvendo ali, morreu, ninguém mais precisa saber. Portanto, o mexeriqueiro também é um desses famosos fofoqueiros dentro da igreja. Ele não consegue de jeito nenhum guardar segredos. Ele precisa falar para alguém ou vai morrer, vai explodir se não falar. Provérbios 15:4, temos um novo texto aqui sobre essa prática perversa, maliciosa e danosa da fofoca. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Olha só, a fofoca, ela também leva alguém à depressão, é isso mesmo. A língua perversa, ela quebranta o espírito. A palavra quebrantar é uma metáfora para falar do efeito emocional que a língua provoca nas emoções de uma pessoa. Enquanto a Bíblia atualizada usa a tradução quebranta o espírito, a NVI usa esmaga o espírito. As emoções de uma pessoa são afetadas por ser alvo de fofocas, de fuxico, né, de comentários perversos e maldosos desnecessários, que está dentro do campo da fofoca. Segundo a psicologia, uma fofoca recorrente, mentirosa ou grave pode levar o colaborador, ou seja, aquele que está disseminando fofoca, a desenvolver sintomas como estresse, ansiedade, baixa autoestima e até depressão. Segundo o levantamento feito pelo Instituto ISMA-BR, cerca de 30% dos brasileiros não possuem mais condição emocional, mentais ou físicas para trabalhar por causa de fofocas. Agora imagina isso também dentro da igreja, entre a irmandade. Imagina quantas pessoas estão depressivas por serem fofoqueiras e por estarem fofocando da vida de outras pessoas. Imagina os danos que o membro de uma igreja local pode causar ao ser um mexeriqueiro, ao ser um fofoqueiro, ao ser alguém de língua perversa. Quanto mal! Então, uma igreja que tem como cultura a fofoca, ela jamais sobreviverá. É algo salutar, né, para a igreja, a moralidade, a ética, o caráter. Então, uma igreja que os seus membros
falam mal uns dos outros, não é uma igreja saudável e jamais crescerá. É uma igreja que está dividida, está em pé de guerra. Ninguém confia em ninguém. A fofoca leva à depressão. Talvez você que está me ouvindo agora, me acompanhando no meu canal, passando por problema de depressão, enfrentando algum transtorno depressivo por ser um fofoqueiro. E quantas pessoas também não estão sofrendo problemas emocionais por serem alvos de fofoca? A igreja do Senhor não foi instituída para isso. Provérbios 16:28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Olha só o que é, o que a fofoca, né, pode causar. O homem perverso, alguém que está espalhando boatos, fofocas de alguém, é perverso. Está disseminando conflito entre outros. O difamador separa os maiores amigos. Quantos amigos, irmãos em Cristo, hoje são desafetos por causa de fofoca? Quantos? Talvez você conheça alguns. Talvez você seja uma dessas pessoas que perdeu amigos por causa de fofoca. O fofoqueiro destrói verdadeiras amizades. Olha só quanta perversidade. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra torpe aqui transmite o sentido de algo sujo e podre. A palavra torpe é uma palavra suja, é uma palavra podre. Podemos dizer claramente diante dessa situação que o fofoqueiro e a fofoca que ele espalha é algo sujo e apodrecido. Então, essa situação ela tem trazido muitos problemas para a Igreja de Cristo. Inclusive, a palavra torpe também é usada no conceito jurídico para descrever um crime considerado imoral, vergonhoso e desprezível, com motivações torpes. Até o conceito jurídico condena essa ação. E a Bíblia também. Essas atitudes, essas ações, sim, podem destruir a igreja local. A igreja que você está pastoreando, nobre colega, tem esse modo de vida como cultura? Você que me ouve agora e é membro de alguma igreja, se você é fofoqueiro, pare com isso. Muitas pessoas não estão se convertendo nessa igreja por sua causa. Muitas pessoas deixam de frequentar essa igreja por sua causa, fofoqueiro. A igreja não foi instituída por Cristo com essa finalidade de ser manchada, apodrecida, suja, com esse tipo de comportamento de fofoqueiros dentro da igreja. A igreja do Senhor é a igreja baluarte da verdade. É a igreja para transformação de vidas, para transformação de caráter. É a igreja do Deus vivo e baluarte da verdade. Ela não foi criada com essa finalidade dos irmãos estar se degladiando e falando mal uns dos outros. 2 Timóteo 3:2 diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Os blasfemadores são os difamadores, os caluniadores, que também está dentro do mesmo aspecto dos fofoqueiros. São pessoas que estão ferindo os outros, espalhando notícias maléficas com o falar. Se tem uma coisa que causa feridas e destrói a imagem de alguém e causa feridas incuráveis, é a língua. Propagar notícias, muitas vezes mentirosas e outras vezes até verdadeiras, mas completamente desnecessárias. Qual a necessidade de ficar espalhando conversas desnecessárias? Qual a finalidade? Qual o objetivo? O caluniador, ele tece comentários maldosos, falsas acusações, pessoas, inclusive os fofoqueiros. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Olha, os fofoqueiros são pessoas aparentemente ingênuas que soltam comentários que envenenam a vida de alguém, que destroem a honra de alguém. São pessoas que aparentemente parecem piedosas, porque o texto de 2 Timóteo 3 diz isso, que essas pessoas elas têm forma de piedade, mas negam o poder da piedade.
Portanto, o ministério da fofoca é algo real dentro da Igreja de Cristo e precisamos combater com todas as forças esses fofoqueiros que estão destruindo e minando a comunhão da igreja, falando mal uns dos outros. Isso é desnecessário. A igreja não foi criada com essa finalidade. Na verdade, os fofoqueiros são criaturas abomináveis, desprezíveis diante do Deus vivo. Quero trazer aqui algumas conclusões desse primeiro episódio, o ministério da fofoca e seus efeitos dentro da Igreja de Cristo. Olha, Provérbios 17:14 diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. A fofoca é como uma barragem que rompeu, não dá para parar o desaguar de tanta água de uma barragem que rompe. Conclusão aqui. Não existe fofoca inocente. Não existe fofoca inocente. Toda fofoca traz estrago. Toda fofoca traz estrago. E se você é um fofoqueiro, você está causando muito estrago na vida comum da irmandade, da igreja, e já tem destruído certamente muitas pessoas e a reputação delas. A fofoca é um ato de desvio de caráter. Olha, fofoqueiro, você é um mau caráter. Não faça isso não. Abandone essa prática. A Igreja de Cristo não merece esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. A fofoca é um ato de desvio de caráter. A fofoca pode ser, inclusive, um ato de vingança. Muitos fofoqueiros, membros de uma igreja, estão realizando e agindo dessa maneira por ato de vingança para destruir alguém que eles não gostam. E muitas vezes são pessoas que estão recebendo desses fofoqueiros tapinha nas costas. Assim, um ok. A fofoca pode ser um ato de vingança. A fofoca pode ser assédio moral. Isso é muito sério. Muitas pessoas estão sendo assediadas moralmente por fofoca. Estão tendo a sua imagem, a sua reputação destruída. Isso nos cantos da igreja, nas salas, até mesmo em pedido de oração, as pessoas são assediadas moralmente por causa da fofoca. Alguém começa a fazer um pedido de oração e começa a falar mal da pessoa, ou tecer comentários, mesmo não falando mal, mas tecer comentários desnecessários sobre a vida pessoal e íntima daquele amado irmão, sem autorização dele. Isso é muito sério. A fofoca pode ser assédio moral. E por último, o fofoqueiro é um ser abominável para o Senhor. Não só a fofoca, mas também o fofoqueiro. Como destruir uma igreja? Eu trouxe aqui vários versículos de como a igreja do Senhor pode ser destruída. E uma das ações é através do ministério da fofoca. Os fofoqueiros de plantão, a toda hora e a todo instante. Terminou o culto, estão ali no cantinho, muitos deles falando mal do pastor, falando mal da pregação, falando mal do diácono, falando mal da secretária, tecendo comentários maldosos de todos que ali estão, quem foi desse jeito, quem não foi daquele jeito, os fofoqueiros de plantão. Dessa forma, a igreja está sendo destruída. Tem igreja que já está na estrada há mais de 30 anos, não cresce. Tem igrejas que já está na vida aí há mais de 40, 50 anos e não cresce. Porque dentro da igreja, um dos ministérios que predomina, que causa danos e faz com que essa igreja não cresça e seja mal vista, é o ministério da fofoca. O ministério da fofoca. Espero que você, através desse primeiro vídeo de uma série de mensagens como destruir uma igreja, possa pensar e refletir que tipo de membro o amado irmão tem sido na igreja na qual você está inserido.
Você é alguém comprometido com a igreja, coluna e baluarte da verdade, a igreja que proclama o evangelho para a salvação de vidas, transformação de vidas, ou você estará ali apenas para fazer parte do ministério da fofoca e trazer danos e difamar os amados que ali estão. Minha oração é que Deus possa dar a oportunidade. Minha oração é que Deus conceda a você a oportunidade de mudar essa atitude. Uma das ações porque a igreja pode não estar bem é por causa do ministério da fofoca. E isso tem causado muitos danos à igreja de Cristo. Que Deus o abençoe. Nós retornaremos novamente com mais um episódio Como Destruir uma Igreja. Um forte abraço e até lá.